Qual é a natureza jurídica dos criptoativos? Olá, me chamo Alexandre Senra e nesse vídeo eu vou te ensinar a responder esse tipo de pergunta e, mais importante do que isso, a lidar com esse tipo de pergunta, tá? Vejam, eu sou de uma geração que cresceu no direito com algumas lendas urbanas, como caiu num concurso tal, uma pergunta sobre qual que é a natureza jurídica do peixinho, e se o peixinho estiver no aquário, se o peixinho estiver em alto mar, ou qual que é a natureza jurídica do sêmen de boi, e esse tipo de pergunta sempre fez os concursandos ficarem de cabelo em pé. E o que eu quero te dizer, em primeiro lugar, é que essa pergunta gera muito mais espanto por você não saber o que ela significa do que realmente por você não saber qual que é a resposta. Então vamos por partes, tá? Vamos começar de um exemplo um pouco mais tranquilo e vamos enfrentar essa indagação de qual que é a natureza jurídica do sêmen do boi. Veja, para responder isso, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o sêmen do boi. Tudo bem, vou tomar como ponto de partida que todo mundo aqui mais ou menos sabe que o sêmen do boi é algo que é comercializável, tá? E que vale muito dinheiro. Então, é um bem de valor econômico. O passo seguinte é sabermos o que significa a natureza jurídica. E aqui já vem uma informação relevante. Natureza jurídica significa o que algo, qualquer coisa, representa para o direito. Então, quando a gente pergunta qual que é a natureza jurídica do sêmen de boi, o que se quer, em verdade, saber é o que o sêmen do boi representa para o direito. E aí a gente chega no tópico seguinte: a gente precisa saber o que é o direito. Direito, nesse contexto em específico, é um conjunto de normas jurídicas que incide sobre a realidade. Então, o direito é um somatório de normas, de regras de conduta que incide sobre a realidade, tornando essa realidade uma realidade jurídica. E aí a gente chega no passo seguinte, onde eu vou dar um exemplo para tornar um pouco mais claro essa afirmação que eu acabei de fazer. Existem uma série de normas jurídicas que incidem sobre o objeto sêmen do boi, tornando esse objeto algo para o direito. Vamos ver duas delas. A primeira dessas normas está lá no Código Civil, no artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Inciso 1. As energias que tenham valor econômico. Então, pronto. Agora que você sabe que o sêmen bovino é um bem que tem valor econômico e é uma energia genética. Agora que você sabe que natureza jurídica significa o que ele representa para o direito, e agora que você conhece esse artigo aqui do Código Civil, você pode responder que, para fins civis, o sêmen bovino é um bem móvel. Por quê? Por força da incidência do artigo 83, inciso 1, do Código Civil, sobre esse objeto da realidade sensível. Beleza. Isso aqui é válido para fins civis. Para fins penais, a gente tem, note só, uma outra norma que incide sobre esse mesmo objeto, que está previsto lá no Código Penal, artigo 155, que fala do furto. Artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Notem o que está previsto no parágrafo 3º. Equipara-se a coisa alheia móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, também existe um enunciado expresso no direito penal, lá no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, que confere a natureza de bem móvel ao sêmen do boi. E agora você pode dizer, para fins penais, o sêmen do boi também é um bem móvel. Tá? Veja que esse exemplo é muito mais simples de se lidar do que o exemplo dos criptoativos, porque eu parti aqui do pressuposto de que todo mundo sabia mais ou menos o que significa o termo ou a expressão sêmen do boi. E quando a gente fala
de criptoativo propriamente dito? A pergunta que aflige muitos de vocês. Vamos lá. Qual que é a natureza jurídica dos criptoativos? Recapitulando, então, o caminho que a gente tem que percorrer para responder essa indagação é, primeiro, saber o que são criptoativos. Então, não tem como fugir da necessidade de previamente ser definido o termo criptoativos. Em segundo lugar, saber o que é a natureza jurídica. Já sabemos o que esse termo significa para o direito. Em terceiro lugar, quais são as normas jurídicas que incidem sobre esse objeto criptoativos. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De resposta sobre a qual não pode haver controvérsia alguma, não pode existir depende. Note que eu não respondi, não usei a palavra depende em momento nenhum desse vídeo. Então, eu vou falar aqui um ponto que tem que ser pacífico, que não pode comportar controvérsia. Está previsto lá na Lei 6385 de 1976, aqui, ó, lá na 6385 de 76, vamos esperar aqui compartilhar essa janela, que é a lei que dispõe sobre o mercado de valores imobiliários e cria a CVM, lei de 76. Lá no artigo 2º, o que são valores mobiliários? São valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei. E lá no inciso 9, tem a seguinte previsão: quando ofertados publicamente quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direitos de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultantes de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Onde eu quero chegar com isso? Notem que essa aqui é a redação de 2001. Em 2001, não existia Bitcoin, não existia nada disso. Mas, se estivermos diante de qualquer criptoativo que preencha esse critério aqui, estaremos diante de um valor mobiliário para fins de incidência da Lei 6385 de 76. Então, isso não comporta controvérsia. Se alguém perguntar para qualquer um dos senhores, um criptoativo pode ser um valor mobiliário? Você tem que responder de cara. É óbvio que sim. Basta que ele preencha os requisitos previstos no artigo 2º, inciso 9, da Lei 6385 de 76, na redação dada pela Lei 10.303 de 2021. Pronto, está aqui. Então, se preencher esse requisito aqui, vai ser um valor mobiliário. Se não preencher, aí a gente vai ter que examinar uma série de outras normas do ordenamento jurídico. Mas eu espero, sinceramente, que com esse vídeo curtinho vocês consigam, pelo menos, lidar de uma forma mais proveitosa com esse tipo de pergunta, tá? Ficou com dúvida ainda ou quer opinar sobre o assunto? Comenta aí no vídeo, que vai ser muito útil. Um forte abraço, meus amigos, e até a próxima.